Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paranaense, líder da bancada tucana no Senado. Vamos conversar sobre um tema recorrente que sempre provoca muita polêmica, que é o modelo de gestão dos clubes brasileiros que administram os times de futebol. O senador Álvaro Dias, no transcurso de seu mandato parlamentar, tem se destacado ao tratar deste assunto. Ele, inclusive, presidiu a CPI do futebol em 2001. Senador Álvaro Dias, desde a CPI do futebol transcorreram mais de 10 anos. E o mundo futebolístico acaba de ser abalado, digamos assim, com as notícias de que realmente os dirigentes brasileiros, Ricardo Teixeira e João Avelange, foram beneficiados com propinas, com suborno. O senhor foi surpreendido com essa notícia? Olha, quem provocou a divulgação do fato foi um jornalista da BBC de Londres, o Andrew Jennings. Recorreu à justiça suíça, porque isso estava em segredo de justiça, e o fato não era revelado. Conseguiu reverter esse processo de segredo de justiça e revelou-se. Mas o próprio Andrew Jennings esteve aqui no Senado, inclusive, nas palestras que realiza pela Europa e nas entrevistas que concede, sempre destaca que quem denunciou esse esquema de corrupção da CBF foi a CPI do futebol instalada no Senado. Há um reconhecimento internacional pelo papel cumprido por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que denunciou a existência de uma conta em nome de uma empresa denominada de Sanud, no paraíso fiscal, e onde se depositava o dinheiro da propina. Esse dinheiro ingressava no Brasil através de uma triangulação à margem da lei, da Sanud para a ISL e dela para as contas pessoais de Ricardo Teixeira e outros. Então, essa denúncia repercutiu internacionalmente. A FIFA teve que ceder a essa imposição da justiça e divulgou o fato. Portanto, é remanescente da CPI do futebol. 10 anos depois, o senhor Ricardo Teixeira cai. Portanto, é bom acreditar a CPI esse esforço de investigação que realizou, porque quase sempre procuram alardear que CPI termina em pizza. Esta CPI do futebol produziu e muito. Que outras conclusões os senhores chegaram no âmbito da CPI naquele tempo? Na parte criminal, a CPI indiciou 17 cartolas, os principais cartolas brasileiros. E o Ministério Público os denunciou com base no trabalho de investigação realizado pela CPI, entre eles o próprio Ricardo Teixeira. A CPI proporcionou a recuperação de cerca de 160 milhões para mais de reais, através da Receita Federal e também do Banco Central. Receita Federal, elisão fiscal, sonegação fiscal. Banco Central, evasão de divisas em razão da negociação de atletas profissionais com o exterior. Negociações à margem da legislação. Então, o Banco Central teve a oportunidade de recuperar valores. E também confirmou as denúncias da CPI relativamente à evasão de divisas, o que proporcionou ações penais, né, que tramitam ainda, até hoje tramitam, né, na esfera do Poder Judiciário. Em relação à parte propositiva, a CPI produziu, veja bem, tem origem na CPI do futebol o Estatuto do Torcedor e a Lei de Responsabilidade do Desporto Nacional. Conhecida como a Lei da Moralização do Futebol. Exatamente, exatamente. Nós constituímos um grupo de trabalho envolvendo o Ministério do Esporte à época, era o governo Fernando Henrique ainda,
E os especialistas que vieram à CPI, ex-atletas como o Sócrates, Zico, enfim, cronistas esportivos como Juca Kfouri e outros, né? Especialistas também da área do direito do desporto, que deram uma contribuição. Eu faço questão também de lembrar o nome do ex-senador Geraldo Altoff, de Santa Catarina, que foi o relator desta CPI e se dedicou para que nós pudéssemos ter um relatório competente ao final. Portanto, aqueles cronistas que acompanharam mais de perto a realização dos trabalhos desta CPI reconheceram, ao final, que a administração do futebol brasileiro tinha duas fases, uma até a CPI e outra depois da CPI do futebol. Eu anotei aqui, nós tivemos a Lei do Passe de 76, tivemos a Lei Zico em 93, a Lei Pelé em 98, depois veio o Estatuto do Torcedor e a Lei de Moralização do Futebol em 2003. Onde o senhor localiza os acertos e o que ainda precisa ser modificado para aprimorar o modelo de gestão dos times brasileiros? Recentemente nós aprovamos no Congresso, eu fui o relator no Senado, alterações à chamada Lei Pelé. E certamente promovemos avanços nestas alterações. Com essas alterações, promovemos avanços, sobretudo valorizando os clubes formadores de atletas profissionais e estimulando a permanência no país por mais tempo dos jovens talentos que estavam indo embora muito cedo. Nós estamos sentindo já reflexos dessa mudança. Poucos estão indo embora, alguns estão voltando. Então já há um reflexo dessas alterações. E as alterações promovidas à Lei Pelé, além de valorizar os clubes formadores de atletas profissionais, transforma em crime o contrato de gaveta. Ou seja, nenhum empresário poderá ter um contrato com um garoto à margem da legislação. Esse contrato não tem valor, torna nulo o contrato à legislação atual. Isto vem a favor também dos jovens atletas que eram explorados em razão desta ausência de regulamentação, não é? Essa lacuna que existia. Exato. Na verdade, o que se buscou foi estabelecer e compatibilizar melhor as relações entre clube, atleta e empresário de jogador. E valorizando os clubes formadores. Porque a Lei Pelé protegeu o atleta profissional. Conferiu a ele direitos, né? Acabou com aquela escravidão branca que existia na Lei do Passe. Mas desprotegeu clubes. E agora, com essas mudanças, procurou-se dar uma proteção maior aos clubes de futebol, detentores do passe dos jogadores logo na sua origem, né, quando da sua formação. E, em sua opinião, o modelo clube-empresa fracassou? A CPI do futebol propôs a adoção desse modelo, clube-empresa. Depois, na Câmara dos Deputados, houve uma alteração, deixou de ser uma imposição legal e passou a ser uma alternativa, uma opção do clube. E por isso não prosperou. Nós não tivemos experiências que pudessem consagrar a tese de que a adoção desse modelo de clube-empresa pudesse ser ideal para o futebol brasileiro. Certamente para o poder público seria o ideal. Nós teríamos uma relação de maior honestidade entre clubes e o poder público no país. De qualquer maneira, a partir da CPI do futebol, os clubes de futebol deixaram de estar acima do bem e do mal, os dirigentes do futebol brasileiro. Eles passaram a ser responsabilizados civil e criminalmente por eventuais danos. Antes, os dirigentes, os chamados cartolas,
arrebentavam os cofres dos clubes, iam para casa e nada acontecia. Agora não, o Ministério Público pode ficar de olho e, provocado, pode responsabilizar civil e criminalmente. E os dirigentes respondem com o seu patrimônio por eventuais prejuízos causados por má gestão, endividamento excessivo. Então, houve uma mudança na legislação. É claro que mudou para melhor. Hoje, há maior transparência, né? Os clubes são obrigados a realizar auditoria externa e publicar os seus balanços. Por isso, os torcedores brasileiros hoje conhecem o endividamento dos seus clubes. E antes isso era uma caixa preta, se escondia. Nós fizemos uma investigação, eu me lembro agora, o Vasco da Gama. O prejuízo que nós identificamos contabilmente, prejuízo causado pela má gestão do presidente Eurico, foi da ordem de 80 milhões de reais à época. Quer dizer, um prejuízo enorme e sem consequência, né? Hoje é diferente, hoje há essa responsabilização. E